aleluia, aleluia. Podemos assentar. João 3, versículos 1 a 17, um texto muito rico, e que tem até um daqueles versículos que a gente sabe de cor, né? João 3,16, está exatamente nesse trecho. E poderíamos desenvolver toda a nossa pregação em cima desse versículo. Mas eu vou explorar um pouquinho mais outras nuances desse texto, outras situações que acontecem e que vão contribuir para a gente compreender melhor até esse versículo 16. O fato é que Jesus, ao mesmo tempo que despertava a ira e a rejeição de muitas pessoas na religião de Israel, no estabelecimento religioso, ele também tinha admiradores, não é? E desses admiradores nós temos dois grandes fariseus. Lembrando que fariseu na Bíblia não é uma palavra pejorativa. Hoje, quando você chama uma pessoa, fulano é um fariseu, quer dizer, você está fazendo uma crítica, é sinônimo de hipocrisia, sinônimo de um monte de coisa, né? De incoerência, etc, etc. Mas, no Evangelho, fariseu era simplesmente a referência a um grupo religioso, numeroso, poderoso, da classe média, digamos assim, de Israel na época de Jesus. Não eram os mais poderosos, porque os mais poderosos eram os saduceus, esses que tomavam conta do templo de Jerusalém, que tinham as receitas, né, de tudo que todas as contribuições que chegavam para o templo. Então eles administravam esse montante assim razoável de dinheiro que circulava em Israel e eram a nata, digamos assim, das classes sociais de Israel. Os fariseus, eles estavam numa situação, digamos assim, economicamente inferior, mas gozavam de muito prestígio entre o povo, que eram considerados aqueles religiosos dedicados, exemplares e tudo. Dois desses fariseus são mencionados por João. Um deles é Nicodemos, que nós vamos ver hoje, e outro, José de Arimateia. José de Arimateia, que cedeu o seu sepulcro, que ele tinha na sua casa, ou seja, a casa dele era tão grande que tinha até um cemitério particular. E cedeu então o seu sepulcro para que Jesus fosse colocado, e depois o resto da história a gente conhece, que ele não ficou lá muito tempo, não é? Glória a Deus por isso. Mas vejamos aqui Nicodemos, né? Nicodemos vai, então, ele tem uma admiração por Jesus, ele quer se aproximar daquele homem lá da Galileia, de fora de Jerusalém, de fora dos circuitos urbanos da religião. Então ele marca um encontro com Jesus. Acredito que, sendo um fariseu, um homem experiente, uma pessoa, né, que conhecia muito da religião de Israel, talvez até para lhe dar alguns conselhos, porque Jesus era jovem, né? Jesus não tinha mais do que 33 anos, uma coisa assim, impetuoso, né? Então, muito provavelmente, Nicodemos queria marcar um encontro com Jesus para dar alguns conselhos para ele, né? Para dizer, olha, vai devagar, não pega tão pesado, né, em certas coisas que você tem falado, não é? Cuidado, você pode estar correndo risco de vida.
etc, etc, etc. Né? Só que quando ele então vai encontrar com Jesus e o faz no meio da noite, porque não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha nada. As pessoas não marcavam encontro à noite assim, a não ser que fosse uma grande festa, né? Mas mesmo uma grande festa você tinha que gastar cera, né, de vela para iluminar a casa toda, era caro, o negócio não era assim tão, né, tão simples. Então, fora grandes festividades, grandes momentos assim, as pessoas não marcavam atividades para a noite era para o repouso e para acordar cedinho no dia seguinte. Mas ele vai, durante a noite, encontrar com Jesus. Também, muito provavelmente, para não ser visto publicamente ao lado de Jesus. Essa é outra possibilidade também. Então, para ter um encontro mais discreto, ele marca com Jesus à noite. E quando ele encontra com Jesus, então ele diz: olha, você é mestre em Israel, você é uma pessoa sensacional, você fala coisas muito profundas, faz todo um elogio assim. E Jesus responde já de uma forma que é inesperada até, né? Então ele diz assim: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já assim, como se diz hoje, né? Papo reto. Já coloca isso diante de Nicodemos e ele ouve aquela frase e diz: como é que é? Nascer de novo? Nascer de novo? Como é que é isso? Nascer de novo. Uma coisa muito interessante do pensamento oriental, do pensamento judaico principalmente, semita, era uma certa dificuldade para lidar com coisas assim abstratas. Os gregos que gostavam disso, né? Criavam conceitos, diziam que, né, existia um mundo sensível, existia um outro mundo, onde as coisas eram mais perfeitas, etc. Né? Isso é o pensamento grego. O pensamento judaico sempre foi ali, ó, as coisas concretas, né? E isso me lembra um caso, né, de duas senhoras estavam conversando, assim, num ponto de ônibus, conversando, assim, falando do futuro, falando da necessidade de planejamento financeiro, né? Dizendo: a gente não pode sair gastando tudo que recebe, não, porque tem que ter uma reserva, não é? O nosso irmão Regis ia gostar da conversa dela. Assim. Tem que ter uma reserva, né? Aí a outra falou: pois é, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Aí tinha um rapaz ali, ouvindo a conversa assim, de fora. Aí falou: não, mas amanhã é 27 de maio, segunda-feira. Não era disso que elas estavam falando, né? Falando da forma mais alegórica, né? Levou a coisa assim ao pé da letra, né? Então foi o que o Nicodemos, apesar de ser um mestre da religião de Israel, se viu nessa situação. Então, quando Jesus fala para ele, diz: olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E aí, então, ele, imediatamente, ele pergunta, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Por isso me ocorreu a imagem de um feto, né? Aquela fotografia clássica de um feto ainda no ventre da mãe, muito pequenininho. Nesse estágio a mulher nem apresenta aquela barriga ainda, né? No início da formação,
cabeça bem grande, bracinhos, perninhas se formando. Era exatamente isso que Jesus não queria dizer. Não era esse nascimento. Não que a experiência do nascimento não seja fundamental, importante. Jesus mesmo quis passar por essa experiência. Jesus foi um feto igual a esse. Jesus foi uma criança, né? Jesus sujou fralda, igual todo mundo. Ele quis viver desde o início mais absoluto a aventura humana. Ele sabia muito bem o que significava a importância, né, de nascer. Mas não era desse nascimento que Jesus estava falando, né? Então, essa era a dificuldade de Nicodemos. O que significava esse nascer de novo? Ele considerava a vida dele provavelmente uma vida perfeita. Ele provavelmente vinha de uma das boas famílias da sua cidade, da sua comunidade. Ele tinha uma formação religiosa, ele observava com cuidado todos os preceitos da lei de Deus para ter uma vida reta, para ter uma caminhada diante de Deus, assim, de que ele não tivesse do que se envergonhar, não é? Então, a vida para ele estava muito bem encaminhada. E se alguém chegasse para ele e dissesse: olha, você precisa começar tudo de novo, você precisa nascer de novo, ele realmente deve ter se incomodado com essa figura que Jesus usou para como pré-requisito para que a pessoa ingresse no reino de Deus, porque foi isso que Jesus veio anunciar. Mas então, para que nascer de novo? Não é? Nós precisamos nascer de novo para nós mesmos, para os nossos valores, para a nossa formação, para tudo que nós somos. Isso precisa ser um processo interno dentro de nós. Precisamos retomar, rever a nossa história e reescrever essa história. Não é um processo fácil, não é um processo simples, mas, glória a Deus por isso, nós não vamos viver esse processo sozinhos, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso, mas ele precisa acontecer. É basicamente o que a gente chama de conversão. Quando alguém se converte, muitas vezes no senso comum, quer dizer que a pessoa mudou de religião. Ela seguia uma determinada igreja, uma determinada religião, frequentava um templo, acreditava em algum livro sagrado, aí ela passou então a frequentar uma outra igreja, uma outra religião, acreditar num outro livro, num outro Deus, etc. Conversão para nós tem muito assim de um processo intelectual. Eu não quero mais saber dessa religião, porque essa daqui faz mais sentido para o meu entendimento. Mas é muito mais do que isso. Nascer de novo é mais do que isso. Nascer de novo não é simplesmente adotar uma nova religião. Nascer de novo significa rever valores. Qual é a importância das coisas para a gente? Qual é a importância da família? Pai, mãe, irmãos, primos, etc. Qual é a importância do trabalho na minha vida? Para que eu trabalho? Isso é uma coisa muito típica, né?
Não, eu trabalho para ganhar dinheiro, para formar um patrimônio, para deixar uma herança para os meus herdeiros, para aqueles que vêm depois, para ter uma vida confortável. Não há nada de mal nisso, de maneira nenhuma Deus está condenando alguém por ver o trabalho dessa forma. Mas Deus nos chama para ressignificar o nosso trabalho, através do meu trabalho, em que eu estou contribuindo com o reino de Deus. Através do meu trabalho, em que eu estou podendo melhorar a vida de outras pessoas. Através do meu trabalho, em que eu estou ajudando o mundo a ficar um pouquinho melhor. Há alguns trabalhos que são, por natureza, né? Trabalhos voltados para o outro, né? Que trabalha na saúde, né? Um professor que transmite conhecimento, que forma novos profissionais, ele também está dando uma contribuição. Um bombeiro, um policial, alguém está, de alguma forma, servindo também o outro. Mas pode também não estar. Pode também estar desvirtuando o seu trabalho. E em todas as profissões há isso também. Como é que eu levo o meu trabalho? Como é que eu conduzo para contribuir não só para a minha manutenção, não só para o meu bem-estar, mas para o das outras pessoas? Então isso é uma reflexão que nós somos convidados a fazer. Da mesma forma, a relação com a família, não é? Como é que eu trato os meus pais? Como é que eu trato os meus filhos? Que tipo de valores eu estou repassando para eles? Que tipo de comportamento eu estou tendo em relação aos outros da minha casa? E a gente sabe que um dos piores lugares para se dar testemunho do Evangelho, muitas vezes, é dentro da nossa própria casa. Porque dentro da nossa própria casa, as pessoas nos conhecem sem nenhuma roupagem. Dentro da minha casa eu não ando de camisa clerical, nem de paletó e gravata, nem com Bíblia embaixo do braço. As pessoas me conhecem como eu realmente sou, com os meus defeitos, com as minhas qualidades também. Então, eu não tenho a quem enganar dentro da minha casa. Então, será que a minha atitude em relação à família é uma atitude de alguém que está construindo o reino de Deus, que tem essa pretensão, que tem esse alvo na vida? E aí por diante, não é? A nossa atitude, ela tem que ser transformadora, ela tem que ser uma atitude de alguém que está orientado por Deus. Nascer para si mesmo, nascer para o outro, nascer para Deus também, né? Como é que é o meu relacionamento com Deus? O senso comum da maioria das pessoas é aquele, né? Cada um por si, Deus por todos. Isso é a filosofia religiosa do brasileiro, da maioria das pessoas, né? Então, Deus está aí para nos proteger, mais ou menos como se fosse, né, o estado mínimo, né? Da proteção e garantir o cumprimento dos contratos, né? Essa visão que a gente tem de Deus, o Deus mínimo. Qual a sua atitude diante de Deus e qual o seu diálogo com Deus? Porque nós cremos em um Deus que é pessoal e que não só é pessoal, como dialoga conosco. Você ouve
esse Deus falando para você, antes de tomar uma decisão na vida, na cura de uma doença, nas alegrias, nas comemorações, nas celebrações da sua vida, você é grato a Deus. Deus passa a fazer parte da minha vida, sem nenhum privilégio, sem nenhuma pretensão, né? Infelizmente, quando as pessoas dizem, não, eu falo com Deus, aí pronto, ele quer se colocar acima dos outros seres humanos, né? Porque ele tem acesso direto a Deus. Esse acesso direto a Deus não é só seu, não. Não é só de um líder religioso, não é só de um determinado pastor, ou padre, ou imã, ou seja lá o que for. Ele abre o seu coração, ele abre os seus ouvidos para nos receber, para nos ouvir. Então, quem nasceu de novo, nasce também para Deus. Já tinha nascido, mas passa a perceber essas coisas de uma outra forma, não é? Tudo isso, toda essa mudança, toda essa transformação que caracteriza o nascer de novo, não pode ser simplesmente um produto da vontade do ser humano. Claro que Deus não faz coisas na nossa vida se nós não estivermos também de acordo. Isso é, Deus respeita muito a nossa vontade, demais até. Mas só essa vontade, só os nossos bons propósitos, só as nossas boas intenções, não, a gente não consegue chegar nessa construção, nesse estágio. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus age em nós para que nós então cheguemos ali a um novo nascimento. E é por isso mesmo que Jesus, ele deixa bem claro, né? É necessário nascer da água e do Espírito. Nós nascemos da água por meio do batismo, né? O batismo representa isso, simbolicamente. Mas é necessário nascer do Espírito. Em muitos ambientes, em muitas igrejas, esse nascer do Espírito está ligado a determinadas manifestações extraordinárias, coisas, experiências profundamente emocionais, impactantes. Isso é bom. Mas o verdadeiro sentido do nascer do Espírito, o mais profundo de todos, é esse que eu estou falando para vocês, porque foi desse que Jesus falou com Nicodemos. Esse foi o grande assunto daquela conversa no meio da noite. É necessário nascer da água e do Espírito. Aí sim, com a intervenção, a ação, a obra do Espírito, aí então nós realmente nascemos de novo e nós realmente estamos no reino de Deus. Aí se abrem as portas do reino de Deus para nós. Certo? A conversa, na realidade, ela prossegue, né? Porque Nicodemos fica perplexo e ele diz assim, mas como pode ser isso? Como isso é possível? Não é? E Jesus diz, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? O conhecimento da palavra de Deus, ele é importantíssimo, ele é fundamental, mas ele por si só, ele não é suficiente para promover esse novo nascimento. Nicodemos conhecia
o Antigo Testamento, que era o que ele tinha disponível para refletir sobre a obra de Deus, a história da salvação. Mas lhe faltava, então, esse novo nascimento. E nesse contexto dessa conversa profunda, rica, muito séria, que Jesus, então, faz aquela declaração belíssima que todos nós sabemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e ele fala em relação a si mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais cedo nós lemos em Romanos 8, né? Aquele que vive pela carne, e esse termo pela carne costuma ter sentidos, né? Ele soa como uma coisa até maldosa, maliciosa, mas não é esse o sentido que o apóstolo Paulo traz para esta expressão. Viver pela carne é viver pela natureza, viver simplesmente por viver, por se manter, por garantir a satisfação do próprio corpo, né? Isso todos fazem, mas se simplesmente vivermos preocupados só com esse aspecto da vida, então nós estamos simplesmente caminhando para a morte, como acontece com todo mundo. Mas se a nossa vida é a vida do Espírito, aí nós estamos vivendo para a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, para oportunizar em nós esse novo nascimento e possibilitar que a nossa vida, então, não pereça, não se perca, mas seja uma vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é mais ou menos óbvio, não é? Porque se fosse para condenar o mundo, não precisava Jesus vir. O mundo já estava condenado. O mundo já estava nas mãos do maligno. O mundo já estava destinado à morte. Mas por meio de Jesus Cristo, nós temos então acesso à vida eterna. Começando por esse novo nascer, começando por essa renovação da nossa vida em nós mesmos, em relação com o outro e na relação com o nosso Deus. Então, vamos ficar atentos a esse convite. Jesus nos chama para nascer de novo. Jesus nos chama para uma nova vida, uma vida que não vai terminar. Amém? Vamos